isso, né? Eu fico impressionado com esse texto bíblico, porque o texto bíblico é claro demais. O texto bíblico é muito claro. Então Judas era ladrão. Você viu o texto aqui? Judas era ladrão. Olha a outra característica de Judas. Esse aqui é mais forte ainda. Agora é João 6. João 6, vamos voltar aqui. João 6, verso 70. Olha para vocês verem aqui, 6, verso 70. Olha o que está escrito aqui, ó. Jesus disse. Olha só, não é João que está falando aqui, é Jesus. Olha o que ele está falando aqui. Fui eu que escolhi todos vocês, 12, né, os 12 apóstolos, né? Mas ele fala assim: no entanto, um de vocês é o diabo. Pelo amor de Jesus Cristo, olha só o texto bíblico aqui. O que Jesus está falando de Judas Iscariotes? Qual é o tema de hoje? O YouTube passou a funcionar agora, né? Estava parado. Qual é o tema de hoje? Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes, não é o Judas, irmão de Jesus, não é o Judas Iscariotes. E ele era o tesoureiro, ele era o tesoureiro do grupo dos discípulos, e ele era ladrão, ele tirava uma parte do dinheiro, ele tirava para ele. Era uma tentação, todas as vezes que eu repito, que caía dinheiro, entrava dinheiro, uma oferta, ele tirava uma parte para ele. Não é incrível uma situação dessa? Por isso que é o dinheiro. Eu vou ler uns textos bíblicos aqui, vocês vão ficar impressionados, vocês vão ficar de cabelo em pé. Eu costumo falar isso aqui, né? Usar essa expressão aqui, porque o dinheiro, Deus não é contra ninguém ser rico. Você pode ser rico. Salomão, filho de Davi, do rei Davi, foi o homem mais rico do mundo. Nunca houve e nunca vai haver um homem mais rico do que Salomão. Abraão, a Bíblia chega a dizer que Abraão, ela fala assim, ó, Abraão era muito rico, tinha muito gado, prata e ouro. Agora você imagina, se a Bíblia fala que o camarada era muito rico, você imagina o tanto que Abraão era rico. Então os patriarcas de Deus, eles eram muito ricos, porque a riqueza não é pecado você ter dinheiro, pelo contrário, você tem que ter dinheiro para você ajudar a igreja, para você ajudar na obra, para você investir lá no céu, para você juntar a riqueza lá no céu. Você não pode amar o dinheiro. Você vai ver aqui, você precisa do dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa para vocês, que vocês vão ficar arrupiados. Tá? Olha só, o dinheiro está em quinto lugar. Tem quinto lugar. As pessoas colocam ele em primeiro. Eu vou falar rapidamente para vocês aqui, ó. Primeiro, quem é que vem? Quem é que vem primeiro? É Deus. Primeiro é Deus. Segundo, saúde. Porque não adianta dinheiro sem saúde, não adianta. Né? Terceiro, família. Se você tem muito dinheiro, mas não tem família, você é um elemento neutro, um homem isolado, sem família. Segundo lugar, vem a amizade. Se você não tiver dinheiro, mas você tem uma boa amizade, você viu, já foi quarto. Olha o dinheiro caindo em quinto lugar aí, ó. Você percebe? Então, assim, nós, do ser humano, não é por causa do pecado, né? A gente coloca o dinheiro em primeiro lugar. Eu coloco, você coloca, todos nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar. Eu tenho orado muito para Deus tirar isso da minha cabeça, e eu tenho conseguido, né? Eu tenho conseguido disfarçar esse negócio de dinheiro, colocar muito dinheiro no bolso, ficar todo orgulhoso aí, nem falar que é rico. Você já viu? As pessoas, todo mundo quer ser rico. A pessoa, não, eu sou rico, eu vou ficar rico. Você entendeu? Eu vou ficar rico. Eu falo para você pode ficar rico sim, e deve ficar, mas a forma de como você vai usar esse dinheiro, o problema está aí. Você vai usar o dinheiro para ajudar a fazer a obra? Amém, parabéns, né? Agora não, a pessoa porque é rica, ela não paga o salário direito para os empregados. Você percebe? Não paga o salário direito, fica explorando os pobres. Por isso que Deus é contra a riqueza, é nesse sentido aí. É nesse sentido que Deus é contra a riqueza. Eu vou ler uns textos bíblicos aqui, vocês vão ficar impressionados. Olha só, vamos aqui primeiro 1 Timóteo 6, de 7 a 10. 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Presta bem atenção nesse texto bíblico aqui, ó. De 7 a 10. Aí começa assim, ó. O que foi que trouxemos para o mundo? Eu estou fazendo uma pergunta. O que foi que nós trouxemos para o mundo? Aí ele fala assim, nada. Não trouxe nada. Aí aqui ele fala assim, e o que vamos levar do mundo? Nada. O apóstolo Paulo, o que trouxemos do mundo? Nada. Você leva alguma coisa? Quando você morre, esse prédio aqui não é meu não, sabe por quê? Ele não é meu, porque se fosse meu, quando eu morresse, tinha que vender esse prédio aqui e colocar o dinheiro dentro do caixão.
para me levar. Aí sim o prédio seria meu. Mas até então aí não é meu, porque eu vou não levo nada. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó. O que foi que você trouxe para cá? Você não nasceu nu e não vai embora nu de novo? Se você nasceu nu, não trouxe nada, né? Nu de tudo, né? Nada. E aí quando você for embora, quando você morrer, se não tiver uma pessoa para vestir uma roupa em você vai nu de novo. Você vai nu de novo, não leva nada. Você percebe, o texto bíblico está falando aqui, meu amor, eu não tenho como falar outra coisa para vocês. Eu tenho que ler a Bíblia, e trazer para a parte prática para vocês. Esse é meu papel, esse é meu objetivo aqui, pregação da palavra. Vocês viram aí no início aí a placa aí, pregação da palavra? E você percebe? Olha o verso 8. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. O apóstolo fala assim: se você não está passando fome, eu falava isso para meu filho, se você não está passando fome, se você tem roupa, você tem calçado, você tem comida, o que mais você quer? O que mais você quer? Até agora, porque nós estamos já no fim do mundo, né? O mundo está para acabar, Jesus está para voltar, então não vale a pena. Eu falava isso para meu filho, você está bem, está ganhando bem, está dando para levar, então não fica quieto, não sai de lá não. Né? Fica quieto aí. Eu queria montar autopeça e mecânico, não sei o que. Eu falei: fica quieto lá, seu patrão gosta de você, paga um salário razoável para você, fica quieto lá. Eu falava isso para ele há 7 anos atrás. Eu já falava isso para meu filho. Você viu o que a Bíblia fala aqui? Viu o que a Bíblia fala? Olha o verso 9. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado. Você viu? O Judas caiu em pecado porque queria ficar rico. Você viu? Ele falou assim: ó, cai em pecado ao ser tentado e ficam presos nas armadilhas do muito desejos tolos que fazem mal e devem as pessoas afundarem na desgraça e na destruição. Pelo amor de Jesus Cristo. Você viu o texto bíblico aqui? Diz que as pessoas querem ficar ricas, caem em pecado e afundam na desgraça e na destruição. O que eu falo para vocês? É forte ou não é? Mas eu tenho que ler a palavra de Deus. Mesmo sabendo que era forte, eu não posso faltar com a verdade da palavra de Deus. Eu preciso falar, eu preciso ler a Bíblia e explicar para vocês. Vocês viram aqui o que a Bíblia fala sobre riqueza? Mas é a riqueza mal administrada. A riqueza é bem explicada, a riqueza mal administrada. As pessoas usam a riqueza para se orgulhar, escravizar os outros e não investe nada na obra, não faz nada para Deus. Você percebe? É desse sentido. Espero que você está entendendo aí. Está entendendo aí, né? Porque tem gente que pega a gente numa frase aí e fala: não, o irmão falou lá na internet, falou para todo mundo aí que é pecado ficar rico. Ficar rico é pecado. Você percebe? Então não estou falando nada disso. Eu estou lendo apenas os textos bíblicos, explicando para vocês. Salomão, Abraão, tantos e tantos patriarcas de Deus era podre de rico. Não é essa expressão que a pessoa usa por aí? Pois é, olha só o verso 10. Pois o amor ao dinheiro, olha, o problema é o amor ao dinheiro. Você viu aí? Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todo tipo de males. Algumas pessoas, por quererem tanto dinheiro, se desviam da fé, e encheram a sua vida de sofrimento. Você percebeu? Olha só o que o apóstolo Paulo, as palavras do apóstolo Paulo é estrondosa. Você já viu? Eu gosto do apóstolo Paulo, principalmente do livro de Romanos, as cartas de Paulo, porque o Paulo sempre fala a verdade. Doa quem doer, mas ele fala a verdade nas cartas dele. Não para por aqui não. Vamos para frente, tem muita coisa para a gente ler aqui. Olha só agora Tiago. Vamos para Tiago aqui. Tiago 5, verso 2 e 3. Olha o tanto que a gente lê a Bíblia. Nós estamos com 16 minutos de pregação. É só Bíblia. Não cabe um amém aí. É só Bíblia. Olha só Tiago 5, 2 e 3. As suas riquezas são podres. Tiago ainda vai mais forte. Tiago vai mais além ainda. Você percebe aqui? As suas riquezas são podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. Olha que coisa impressionante. Olha o verso 3. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem. Essa ferrugem será testemunha contra você, e como o fogo comerá o corpo de vocês. Nesses últimos tempos vocês têm amontoado riqueza.
Você já viu aquelas pessoas que tá rica, tem dinheiro, ele fala assim, ó, tá bom, mas eu quero mais. Esse é o problema do ser humano. Tá bom, mas eu quero mais. Você percebe? É nesse sentido aí que a Bíblia está falando de riqueza aqui, é nesse sentido. É igual eu falo, eu vou repetir várias vezes aqui, para as pessoas não me pegar nessa frase aí e falar que eu falei abobrinha aqui, né, que eu falei besteira aqui, que a pessoa não pode ser rica. É maravilha ser rico, amém. Eu quero que todo mundo seja rico. Eu gostaria que todo mundo, do mundo inteiro, não existisse pobreza, que todo mundo fosse rico. E eu tenho certeza que esse é o desejo de Deus também. Mas que as pessoas apliquem esse dinheiro, né, pelo menos uma parte, né, pode dizimar, você pode fazer oferta, né, para ajudar pessoas com o seu dinheiro. Não fica com ele sozinho para você, não coloque ele lá debaixo do colchão, não, até mofar, até apodrecer e morre depois, não leva nada, não faz nada. Você viu o que o apóstolo falou aqui? O que você trouxe para esse mundo? Nada. O que você vai levar desse mundo? Nada. Você não tem como negar, não tem como sair fora. Não tem, e é verdade, isso é verdade, não é verdade? Hebreus, agora vamos ler aqui Hebreus também, não precisamos ir para a narrativa, vocês vão ficar impressionados com a narrativa que eu elaborei aqui a respeito desse assunto. Vocês vão ficar impressionados. Você está pensando que isso aqui é forte? Você vai ver a narrativa, você vai ver os textos que eu vou ler aqui da narrativa, você vai ver se você está achando que isso aqui é pesado, é forte, então prepara seu coração, respira fundo, toma uma água, senta firme aí onde você estiver, no sofá aí, você vai no seguro, prepara aí para você ver a narrativa. Hebreus 13, verso 5, deixa eu ver aqui, fala, ó, não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro. Você pensa, olha só, o problema é o amor ao dinheiro, o problema é a pessoa amar o dinheiro. Você viu aqui? Lá em 1 Timóteo ele fala o amor ao dinheiro. Aqui em Hebreus é a mesma coisa, ele fala a mesma coisa, ó, o amor ao dinheiro. Fique satisfeito com o que você tem, pois Deus disse, eu nunca deixarei e jamais o abandonarei. Você viu? Fique satisfeito com o que você tem. Você já viu, em outras passagens ele fala assim, ó, João Batista falava para as pessoas, fique contente com o salário que você ganha. As pessoas não satisfazem, elas querem mais, elas falam assim, não, tá bom, mas eu quero mais, tá bom, mas eu quero mais, e vai nessa ânsia, nessa agonia, até causar a desgraça, igual a Bíblia fala aqui, ó, a desgraça e a destruição, porque ela não se contenta com o que ela tem. Não é incrível isso aí? Ele fala, tem roupa e bebida, e comida, se você não está doente, você tem roupa, você tem comida, você tem lugar para morar, tem um dinheirinho para pagar um aluguelzinho aí, fica quieto, tá bom, a hora. Agradece a Deus, tá bom, que você vai ver como é que as coisas vão multiplicar. Porque a palavra de Deus diz que quem muito quer, pouco lucra. Grave essa aí, ó. Grave essa aí, anota aí no rodapé da sua Bíblia aí, ó. A palavra de Deus, vou repetir. Quem muito quer, pouco lucra. Você conhece essa passagem? Pois é, não é incrível isso aí? Então é a ganância. Deus é contra isso aí, é a ganância. Você tem que se contentar. O camarada, a polícia ganha o salário dela, mas ela se corrompe e quer mais. Você já viu? O trabalhador diarista aí ganha o seu salário, mas ele quer mais. Ele não se contenta. Não, o salário mínimo é muito pouco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um gato aqui, vou fazer uma corrupção aqui para mim ganhar um trocado a mais aqui, você entendeu? Você percebeu? Não se contenta. É isso que a Bíblia está falando. Não se contenta. Ninguém se contenta. Nossas autoridades que ganham um absurdo de dinheiro lá, você já viu? Não se contenta com 35 mil reais, né? Se eu não me falha a memória, né? Nossos parlamentares, 35 mil reais lá, e ele quer mais. Você já viu? Se corrompe lá, pega aquelas malas cheias de milhões de dinheiro, não satisfaz. Se você ganhar 100 mil reais por mês, outro dia eu vi uma autoridade aí, um desembargador, o salário dele era 95 mil reais por mês. Você acredita? Aposentado, 95 mil camaradas ganhava ou ganha, não sei. Não é incrível? Pergunta para ele se ele está satisfeito com esse dinheiro. Ele não satisfaz. Se ele pudesse corromper, ele ainda se corrompe e quer mais, vai atrás de mais. Eu fiquei impressionado com a Bíblia Sagrada. Eu fiquei impressionado, porque a Bíblia está falando, tratando desse assunto aí, ó. Todos esses textos fortíssimos que eu li aqui, está tratando isso aí. Por quê? O tema de hoje, por quê? Porque Judas vendeu o nosso Jesus Cristo por ganância, por dinheiro. Ele tinha roubado. Você viu o texto que eu li aqui, João 12,6, ele era ladrão,
tirava o dinheiro da bolsa. Por isso que eu estou tocando nesse tema aqui hoje. Sexta-feira eu prometi esse sermão, está lembrado? Eu prometi esse sermão de hoje. Olha só a narrativa, vamos entrar na narrativa, já estamos com 22 minutos, senão não dá tempo, nós temos tempo limitado aqui, né? Nós temos tempo limitado. Fala, se Judas tivesse morrido antes da sua última viagem a Jerusalém, teria sido considerado digno de um lugar entre os 12 discípulos, e sua falta seria muito sentida. E se ele tivesse morrido, não acontece que ele não morreu nada, né? Ele não morreu nada e continuou roubando, tirando dinheiro da bolsa das ofertas que dava para ele continuava roubando. Ele fala assim, ó, pouco antes da Páscoa, Judas havia renovado o seu acordo com os sacerdotes para entregar Jesus. Você percebeu esse renovado aqui? Se foi renovado, é porque já tinha antes, né? O plano já era antigo. Aqui fala assim, Judas renovou o plano. Renovou o plano com os sacerdotes. Na última noite, né, que Jesus foi preso, ele renovou. Então é porque ele veio lá de trás, era antigo o plano, né? O plano de entregar Jesus era antigo. Você viu que foi renovado aqui, ó. Na última noite, quando ele traiu Jesus, ele tinha renovado o plano. Ele fala, Judas tivera oportunidade de refletir, mas seu plano continuou e foi por preço de um escravo, vendeu o Senhor da glória para o desprezo e a morte. Você viu por preço de um escravo. Eu não lembro, 30 moedas, né? Provavelmente seria também o preço do escravo, seria 30 moedas, né? Jesus foi trocado, né, por 30 moedas de prata. Você percebe, olha aqui, ó, Judas tinha naturalmente um grande amor ao dinheiro. Você viu, Judas amava o dinheiro, por isso que ele fez isso com Jesus, por isso que ele entregou o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso Salvador, ele entregou por causa da ganância. Por causa da ganância, por causa de dinheiro. Por isso que o assunto aqui hoje é isso aqui, é a ganância por dinheiro. Não é incrível? Ele fala, Judas entregou-se a Satanás para ser levado a todo tipo de pecado. Você percebeu? Judas se entregou a Satanás. Isso não é incrível uma situação dessa? Ele se entregou, o texto fala aqui, para ter todo tipo de pecado. Porque o diabo ele tá aí para acabar com a sua vida. Ele está aí para acabar com a minha vida, destruir nós dois, por causa de dinheiro principalmente. Por causa de dinheiro que as pessoas se corrompem, por causa de dinheiro. E ele está aí tentando, é ele que faz a pessoa ficar desse jeito. Eu estou cansado de falar aqui, a gente não pode condenar as pessoas não. A gente condena a pessoa, mas tem algo por trás. Tem um infeliz lá, poderoso por trás, fazendo essas coisas, essas lambanças, todinho, usando as pessoas para fazer todo tipo de maldade. É a origem do Satanás, do diabo. Coloque isso na sua cabeça aí, entendeu? Então aqui é de pecado, né? Ele fala, Judas via os doentes, os paralíticos, os cegos se ajuntarem à volta de Jesus, testemunhava a poderosa obra do Salvador, na cura dos enfermos, na expulsão de demônios e na ressurreição dos mortos. Mas o que adianta? O que adianta você ir para a igreja? O que adianta você estar perto de Jesus, vendo Jesus fazer a obra? Mas se você não acredita, se você duvida, você vai ver aqui, você vai ficar impressionado, porque Judas ele duvidava tudo que Jesus fazia, ele duvidava, porque o diabo você viu, Jesus falou, entre vocês dois tem um que é o diabo. Então não era Judas, era o diabo que estava lá. Você perguntou, eu não li o texto para você aí, João 12, João 6, 70, um de vocês é o diabo. Foi Jesus que falou. Ele falou, sentia em si mesmo a realidade, ao poder de Cristo. Judas sentia o poder de Cristo, mas não adiantava, reconhecia que seus ensinos eram superiores a tudo o que tinha ouvido anteriormente, amava o grande mestre e ansiava estar com ele.
Você percebeu? Aparentemente parecia ser um discípulo verdadeiro, mas era falso. Era um discípulo falso. Ele não era verdadeiro. Agora prepara aí que nós vamos entrar aqui agora. Eu até escrevi aqui com a tinta, uma caneta diferente, de outra cor, de tão forte que é o texto. Vários textos, vai prestando atenção. Firme mais a mente aí. Eu falo, Judas apresentava texto das Escrituras que não tinha qualquer ligação com as verdades de Cristo ensinado. Você percebe? Judas lia a Bíblia para os outros discípulos, mas ele distorcia a Bíblia. Você viu aqui? Ele usava texto fora do contexto e confundia a mente dos discípulos, dos outros 11. Numa incrível situação, porque ele era um camarada importante, ele era o tesoureiro do grupo, ele era um camarada importante, tinha até um certo destaque lá no meio do grupo. Por isso que aí, olha o que ele fazia. O que ele fazia? Para infernizar, né? Eu vou falar a palavra clara, a vida dos discípulos, dos outros 11. Vai prestando atenção. Isso deixava os discípulos perplexos, aumentava o desânimo que os havia com frequência. Judas estava levando-os para outro caminho. Você percebeu? Ele deixava os discípulos perplexos e estava distorcendo, levando eles para outro caminho. Porque lá em João 14, verso 6, o que está escrito lá? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é isso que está escrito lá? Eu estou lendo a Bíblia decorada para vocês. Então o caminho é Jesus. E você viu o Judas, ele tentava levar os discípulos para outro caminho. Não Jesus, mas qual o outro caminho que pode ter? Só existe dois caminhos. Só existe dois. A direita ou a esquerda. Só existe dois poderes antagônicos. Se não é levar Jesus para o verdadeiro caminho, qual o outro caminho que você está levando? Não tem três, só tem dois. Ou é Jesus ou quem é? Você percebe? Vou deixar você responder. Se não for Jesus, quem é? Quem é que você está levando? Você está levando para quem então? Se não está levando para Jesus. Você percebe aqui? Suas sugestões estavam sempre despertando o desejo ambicioso de vantagem terrestre. Olha só, de vantagem terrestre, desviando assim os discípulos a discussão sobre quem era o maior. Geralmente era despertada por Judas. Você lembra lá de Tiago e João? A mãe de Tiago, inclusive, foi pedir para Jesus, né, quando ele fosse rei, que ele deixasse ficasse um de um lado e o outro do outro dele lá no trono. Você conhece essa passagem? Eu me esqueci, agora eu ia falar para vocês aqui. Eles queriam ser o mais importante lá no trono, quando Jesus assumisse. Eles queriam que Jesus fosse um segundo rei Davi, e eles iam ser promovidos, eles iam ser mordomo lá do rei. Você percebe? Mas Jesus era o rei dos reis e senhor dos senhores, não era rei terrestre. Você viu aqui? E Judas atrás de rei terrestre. Por isso ele desviava os discípulos, insultava eles, para eles poderem querer ocupar o melhor lugar lá no trono. Vai prestando atenção, cada vez vai intensificando cada vez mais. Fala assim, quando Jesus apresentou ao jovem rico as condições do discipulado, Mateus 19, 16 a 26, Judas ficou aborrecido e pensou que isso era um erro. Você lembra essa passagem lá em Mateus? Qual o cristão que não sabe? Mateus 19, que o jovem rico falou assim para Jesus, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus falou, o que você deve fazer? Você não tem que fazer nada. Ele era muito rico. Jesus falou assim, vende tudo que você tem lá e me siga. Vende que você tem tudo e dê aos pobres, Jesus falou. Eu estou lendo a Bíblia decorada. Dê aos pobres e me siga. O jovem rico foi embora triste. Todos nós conhecemos essa história aí, né? Aí porque Judas falou que Jesus estava errado. Jesus estava errado em falar isso. Não pode, tem que ser rico. Não pode ser pobre, não. Aquele moço rico não podia vender as coisas e seguir dar para os pobres, não. Ele tinha que. Você percebe a distorção de Judas? Ele ficou zangado com Jesus. Ele falou, esse negócio aí está errado. Esse negócio está errado. Ele está falando que é para o cara vender tudo e dar para os pobres e seguir ele. Isso aí está errado. Você viu?
Você viu aqui, na verdade não era isso que Jesus estava falando. Eu estou esquecendo de falar, não é, o Jesus estava falando, não era, Jesus não estava mandando ele ficar pobre, nada. Jesus estava falando ali, é porque ele tinha amor ao dinheiro. Jesus estava falando que ele perdeu o amor ao dinheiro. Jesus não mandou ele vender nada e dar nada para ninguém, não. Jesus não fazia isso, não. Jesus estava dando uma lição espiritual, uma lição espiritual para ele, porque o jovem, Jesus sabia dos pensamentos dele e sabia que ele estava orgulhoso demais. Ele estava colocando o dinheiro em primeiro lugar, amando o dinheiro. Foi nesse sentido que Jesus falou: venda tudo lá e dê aos pobres. Ele virou uma fé, o rapaz foi embora. Você conhece essa passagem, né? Você conhece a passagem. Então você viu aqui e fala: em tudo que Cristo dizia aos discípulos, Judas não concordava em seu coração. Você percebe, o homem ele era contra, ele não era a favor, ele era contra. Ele era contra tudo que está escrito aqui, ó. Tudo que Jesus falava, Judas era contra. O coração dele não concordava. Ele concordava aparentemente, né, na aparência, mas na essência, no coração, ele não concordava. É o que está escrito aqui, eu não tenho outra coisa para falar, né? Eu tenho que ler aqui, ó, você viu aí? Fala: Jesus via que Satanás estava comunicando a Judas o seu caráter, o qual viria influenciar os outros discípulos. Jesus ficava preocupado, porque Jesus via Satanás. Os discípulos não conseguiam ver o diabo, mas Jesus via. Você lembra da passagem lá? Que Pedro falou: se o senhor sabe que vai morrer, então não vai lá. O que Jesus falou? Sai da minha frente, Satanás. Jesus falou que Jesus estava vendo ele. Não era Pedro que estava falando, era o diabo que estava falando, usando Pedro, né? Usando Pedro para falar aquilo lá, né? Se você sabe que vai morrer, então não vai. E Jesus tinha que ir para morrer, né? Ele tinha que morrer e o diabo não queria que ele morresse, porque se ele morresse, ele perdia a batalha, né? O diabo, e perdeu. Jesus morreu e o diabo perdeu. E Jesus falou: sai da minha frente, você é uma pedra de tropeço no meu caminho. Eu estou lendo a Bíblia para vocês, não é incrível? Sai da minha frente, Satanás, você é uma pedra de tropeço no meu caminho. Jesus falou desse jeito. Foi Pedro que tinha falado. Mas você viu, o diabo estava lá, Jesus estava vendo ele por trás, porque ele é invisível, né? A gente não consegue ver, mas para Jesus não era invisível, não. Jesus via ele toda hora. Não é incrível uma situação dessa? Eu fico impressionado com isso. Eu não sei se vocês impressionam também, mas eu fico impressionado com certas situações, né, que a Bíblia traz. Por isso que você cresce espiritualmente. Se você não se impressionar com essas coisas, você nunca vai crescer espiritualmente. Ele fala: Cristo disse: entre os 12, um de vocês é o diabo. Eu já li, né? Eu li lá Mateus 6,70. Você percebeu? Aqui está, repetiu o texto aqui, ó. Quando Maria ungiu os pés do Salvador, Judas manifestou sua cobiça. Quem não conhece essa passagem, que um cristão que não conhece? Você lembra? Aquela mulher que quebrou o frasco lá, o frasco de alambraço lá, e derramou na cabeça de Jesus. Judas falou assim: que desperdício! Esse perfume poderia muito bem ser vendido e ter dado dinheiro aos pobres. Eu estou lendo a Bíblia, você viu, Judas falou isso, mas porque sabe por que ele falou isso? É porque ele queria uma parte do dinheiro. Se tivesse vendido aquele perfume caro, né, aquele frasco de alambastro lá, se tivesse vendido ele, Judas ia pegar uma grana, que era muito caro o perfume, e ia dar de oferta, né, para os pobres, não é? Ia colocar na salma, lá na bolsa de oferta, né? E Jesus ia mamar uma boa parte dele. Você percebe? Lá está escrito, fala assim: Judas disse isso, não porque ele tinha dó dos pobres, eu li o texto, mas porque era ladrão. Então ele deu a aparência ali de que ele estava com. Não pode jogar isso fora, não, vende para trazer o dinheiro para nós. Em certo sentido, parece que ele estava certo, né? Mas não estava super errado, totalmente errado. Primeiro, que estava ungindo o Salvador, né? Estava ungindo Jesus. E em segundo, não era desperdício coisa nenhuma. E em terceiro, ele queria que vendesse para pegar uma parte do dinheiro. Você percebe? Não é incrível? Olha só. Você viu aí, vendo Maria, ele fala assim: com a tentação de Satanás, olha só, a tentação de Satanás, pessoa é levada cativa à vontade do inimigo. Olha aí. Entretanto, o coração de Judas ainda não estava totalmente endurecido. Ainda havia oportunidade de arrependimento.
Jesus sempre deu uma oportunidade para Judas Iscariote, para ele se arrepender. Assim como ele deu para Satanás também, várias oportunidades para Satanás se arrepender, eles nunca se arrependeram. O Satanás até hoje diz que ele fala, né? Eu não necessito de arrependimento, não. Eu fui expulso lá do céu injustamente, me expulsaram de lá injustamente, e eu não preciso de arrependimento. Até hoje que ele fala. Ele fala até hoje, São Aurélio White narra isso aí de uma forma impressionante, né? Até hoje ele fala que ele foi expulso lá do céu injustamente. É o mesmo caso de Judas, é o mesmo caso de Judas aqui, ó. Você percebe? Então é falta de arrependimento. Ele fala, mas o último apelo de amor não foi atendido. Nesse momento, o caso de Judas ficou decidido, e os pés que Jesus lavou saíram para ir fazer a obra do traidor. Você lembra que Jesus lavou os pés de Judas, lá na Santa Ceia, os lava-pés? Lembra dessa cerimônia de lava-pés? Pois é, Jesus lavou os pés de Judas lá. E esses pés de Judas que Jesus lavou, saiu apressadamente para ir atrás de fazer o mal. Você percebeu? É o texto está dizendo aqui, ó. Jesus lavou os pés dele para ele ir de pé limpo, para entregar Jesus lá, pegar o dinheiro para entregar Jesus para as pessoas. Não é incrível uma situação dela? Olha aqui, ó, Judas, agora isso aqui é impressionante. Eu achei mais impressionante foi isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Judas pensava que se Jesus devia ser crucificado, isso aconteceria de qualquer maneira. Seu ato de trair o Salvador não mudaria o resultado. Você percebeu? Ele falou, já que ele vai ter que ser entregue, ele tem que morrer, então eu vou fazer isso, eu vou entregar ele. Porque ele pensava que Jesus escapava. Ele não sabia que Jesus ia matar Jesus, porque Jesus tinha poder para escapar. Eu vou ler aqui, ó. Você percebeu aqui? Então ele queria ficar famoso, ele queria entregar Jesus para ficar famoso. É o que o texto está dizendo aqui, ó. Você viu da maneira, ele falou, já que ele tem que ser morto, então eu vou entregar. Só que ele poderia ter deixado para outro. Que alguém pode estar pensando, mas isso é verdade mesmo, isso é verdade mesmo, porque ele tinha que morrer, então Judas, alguém tinha que entregar. Só que esse alguém não precisava ser Judas. Por que ele não deixou para outro? Você percebe? Você não é obrigado a pecar, não, você pode deixar para outro. Se tem uma mulher bonita aí, a mulher do seu vizinho é casada, ela é muito bonita, você não precisa pegar ela não, você pode deixar para outro pegar. Você percebe? Você percebeu aí? Tem desculpa? Não tem desculpa. Você pode deixar para outro. Você pode deixar para outro pecar. Você não é obrigado a pecar. Você pode deixar para outro. O que está escrito lá em 1 Coríntios 10, versículo 13? Que não tem tentação nenhuma no mundo que a pessoa não possa resistir. Deus não faz isso com ninguém. Você vê, então não tem desculpa, meu irmão. Não tem para onde correr, para onde fugir, não. Você viu aqui? Então ele fala, Judas pensava que, nós já lemos aqui, fala, Judas não acreditava que Cristo permitiria ser preso. Olha aí, primeiro ser preso. Judas não sabia que estava entregando Cristo à morte. Você percebeu aqui o primeiro aqui, ó? Judas pensava que Jesus escapava, que Jesus era poderoso demais, e ele pensava que Jesus nunca ia morrer, porque ele ia escapar dos camaradas. Olha aqui, ó, vamos para frente aqui, vamos avançar mais na narrativa, nosso tempo está correndo aqui. Aqui fala, ele pensava, já que ele fugiu de tantas armadilhas, certamente não permitirá ser aprisionado. Agora Judas decidiu colocar a questão à prova. Você viu aqui, falou, já que ele fugiu de tantas armadilhas, ele vai fugir também. Ele vai fugir desses camaradas, e eles não vão matar ele nada, e eu vou ganhar meu dinheiro, e vou ficar numa boa, e ele não morre nada, porque ele é poderoso, ele vai operar um milagre e vai sair fora. Não é incrível? Eu não falei para vocês você já viu alguém pregar um sermão como esse? Você sabia dessa história? Você já sabia dessas histórias de Judas Iscariotes? Por isso que eu falo para vocês, vale a pena você assistir o sermão do começo ao fim, porque são coisas inéditas, você nunca viu ninguém pregar sobre isso, ninguém falar sobre esse assunto. Você viu aqui? E não para por aí não, presta atenção aí, ó. Ele fala assim, ó, Judas pensava, que esse ato lhe asseguraria a primeira posição depois de Cristo no novo reino.
Ele queria ser um vice-governador. Ele pensava que Jesus ia ser o rei e ele ia ser o vice de Jesus. Você viu aqui a segunda posição. Qual é a segunda? Ele falou: eu vou ficar tão famoso com o negócio de entregar esse homem, que eu vou pegar a segunda posição lá. Ele vai assumir o rei lá, no trono do rei Davi, e eu vou pegar o vice-governador, o vice-presidente. A vice-presidência vai ser minha. Você não se impressiona com a situação dessa? Não é incrível? Olha para você ver o que a história. As pessoas pensam: Judas entregou Jesus. Só fala isso. Judas Iscariote entregou Jesus para morrer, mas não aprofunda, nunca aprofundou num assunto tão profundo, tão sincero e tão triste como esse. Você viu? Olha aqui, ó, não para por aí não. O traidor acreditava plenamente que Cristo escaparia das mãos deles, e então viu com espanto o Salvador permitir que o levassem. Você viu? Aqui ele já se espantou. Ele falou: meu Deus do céu, o homem não está oferecendo resistência nenhuma. Por que será que ele vai permitir ser preso? Você viu? Ele já se assustou. Ele viu que o plano dele já estava caindo por terra, estava dando errado. Ele já percebeu aqui, você viu? Ele viu com espanto. Quando ele viu o soldado prender Jesus, aceitar a prisão, aceitar ser preso, ele se assustou. E ele viu que o plano dele estava dando tudo errado, estava caindo por terra. Olha aí, mas não para por aí. Ele fala: o terrível medo de que tivesse vendido seu mestre para a morte tomou conta do traidor, e o julgamento se aproximava do fim, e Judas não mais conseguiu suportar a tortura de sua consciência culpada. Na sua testa havia grandes gotas de suor. Você viu Judas, a situação dele aqui? Ele entrou numa angústia tão grande, parecida com aquela que Jesus estava sentindo lá, e ele não conseguiu sair correndo no escuro, saiu correndo desesperado no escuro. Vamos chegar lá, vou falar para vocês aqui, ó. Olha o que ele falou aqui, ó. Ele falou assim: pequei, gritou Judas, traí sangue inocente. Isso aqui não é arrependimento. Ele tinha que chorar, igual Pedro chorou. Lembra? Pedro negou Jesus, depois ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Judas só falou assim: pequei, traí sangue inocente. Só falou isso. Você viu aqui, ó? Traí sangue inocente. Mas o sumo sacerdote disse: que nos importa? Isso é problema seu. Está registrado em Mateus 27:4. O Salvador não repreendeu o traidor. Ele foi falar para o sacerdote. O sacerdote falou: eu não tenho nada com isso não, rapaz, eu já te paguei. Em outras palavras, né? Eu te paguei, isso é problema seu, agora você se vira. Porque você viu, o negócio deu errado. Aí ele correu para devolver o dinheiro. O sacerdote falou: não quer saber de dinheiro não. Já te pagou, você já entregou o homem para nós, tchau. Tá resolvido. Está resumido, o problema já está resolvido. Então fechou. Você pode sair daqui que o negócio foi fechado. Você percebeu, em outras palavras, né? Ele fala: Judas viu que suas súplicas eram em vão e saiu da sala exclamando: tarde demais. Quantas pessoas hoje repetem essa frase, né? Tarde demais. As pessoas não aceitam, né? Quando elas for aceitar, é tarde demais. Não é incrível? Você viu o que Judas falou? Agora é tarde demais. Agora é tarde mesmo. Ele fala: sentiu que não poderia viver para ver Jesus crucificado, e em Próspero foi se enforcar. Desesperado, ele em desespero foi se enforcar. Não é incrível isso aqui? Ele fala: as pessoas ao passarem por um lugar afastado